Olá, amigos e amigas do Frontcast. Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo e analista geopolítico, e vamos a mais um café geopolítico aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Se você está nos acompanhando no canal do YouTube ou pelo Spotify, deixe o seu comentário, dê o like e também não se esqueça de apertar aí o sininho para receber as atualizações dos nossos vídeos ou dos nossos áudios aí quem nos acompanha do Spotify. Bom, pessoal, o Irã, na verdade a gente não pode nem falar do Irã, mas um deputado iraniano, em uma declaração para um jornal inglês, disse que o Irã fez um teste com um míssil ICBM, um míssil intercontinental. Olha, a gente precisa ser um pouco cético sobre esse tipo de informação. Primeiro, que é uma informação que vem de um único deputado e que foi dada em uma entrevista para um único jornal. Então, a gente precisa ser um pouco cético porque ainda não houve outras informações sobre se realmente esse teste ocorreu mesmo. Agora, a verdade é que o Irã tem sim uma excelente tecnologia missilística. O Irã tem mísseis capazes de alcançar até 2.000 quilômetros de distância, né? Inclusive de alcançar ali todo o território israelense, de alcançar toda a Península Arábica. O entorno do Irã todo pode ser bombardeado por mísseis iranianos, já que esses mísseis alcançam quase 2.000 quilômetros. E nós vimos na guerra que houve esse ano entre Israel e Irã, que o Irã tem uma grande capacidade de mísseis e também de drones. O Irã é reconhecido por alguns especialistas, aqui no canal a gente tem uma entrevista, né, com especialistas sobre drones iranianos, e como o segundo melhor fabricante de drones do mundo. Então o Irã tem sim investido muito em drones e mísseis. E também o Irã tem um programa espacial muito desenvolvido, que talvez poucas pessoas conheçam, mas tem. Para ter uma ideia, o Irã tem capacidade, já colocou 2 satélites próprios em órbitas com foguetes próprios. Isso não é pouca coisa. O Brasil, por exemplo, não tem esta tecnologia. Desde que houve o acidente em Alcântara com o VLS, o Brasil interrompeu, né, o nosso programa de veículo lançador de satélites. Agora a gente tem 4 programas de veículos lançadores de microsatélites, mas não temos mais um programa de veículo lançador de satélites. Coisa que o Irã tem, que é uma tecnologia importantíssima e que infelizmente o Brasil atualmente não busca mais a sua independência em lançar satélites próprios. O Irã também tem muito investimento, né, em drones e mísseis. Enquanto, pessoal, nós aqui no Brasil estamos prestes a perder a Vibras, que desenvolveu toda uma tecnologia de mísseis e foguetes própria aqui nossa do Brasil e que já quase foi vendida para grupos estrangeiros, entregando, né, um conhecimento que se demorou 4 décadas para desenvolver aqui no Brasil para estrangeiros. Isso não pode ocorrer. A gente precisa fazer toda a pressão para que o governo, se for o caso, encampe a Vibrásia, transforme numa empresa estatal e venha comprar mísseis e foguetes fabricados pela Vibras para as Forças Armadas Brasileiras e mantenha a empresa funcionando com todo o conhecimento que ela tem. Perder a Vibras é um golpe na soberania do Brasil. E nesse momento que a gente fala tanto de soberania, não existe soberania sem você ter uma empresa como a Vibras para fornecer tecnologia militar, né, para fornecer produtos para as Forças Armadas Brasileiras. Não existe força armada realmente soberana se ela compra ou depende de seus materiais todos de fornecedores estrangeiros. O próprio país tem que ser capaz de alimentar suas forças armadas. Tá? Então,
a respeito do Irã é isso. A gente, sem dúvida, o Irã tem sim as capacidades para vir a desenvolver um ICBM, mas até por razão dos bombardeios que aconteceram recentemente, que causaram grandes prejuízos à infraestrutura iraniana, a gente tem que encarar com um certo ceticismo o fato do Irã já estar conseguindo fazer teste com ICBM. Não que eles não tenham a potencialidade de vir fazer isso. Tem sim esta potencialidade. Né? E vão fazê-lo como medida de defesa, né, contra os Estados Unidos, contra Israel. Olha, o ICBM, no atual cenário, seria inclusive muito mais uma arma de dissuasão, né? Muito mais para demonstrar o poder tecnológico que o país tem. Já que atualmente, no atual cenário de conflito, os mísseis iranianos que alcançam quase 2.000 quilômetros já são suficientes, por exemplo, para atacar o principal inimigo do Irã atualmente, que é Israel. Ok? Mas vamos esperar novas informações. Quem sabe não teremos novas informações e que realmente é isso, que realmente o Irã está caminhando para o desenvolvimento de um ICBM. E nesse cenário a gente só pode lamentar o quanto nós estamos atrasados com relação mesmo a países como o Irã no desenvolvimento de tecnologias como um foguete capaz de colocar um satélite em órbita e mísseis. Bom, eu também queria conversar sobre a Coreia do Norte. O Kim Jong-un, em uma entrevista, né, a uma rede de comunicação, salientou que ele não tem nenhum problema em falar com o Trump. Ele se lembra com carinho do Trump, eles tiveram 3 reuniões no governo anterior do Trump, mas que o Trump deve desistir dessa ideia que eles têm da Coreia do Norte se desnuclearizar. E nesse sentido, ele tem toda a razão. Afinal de contas, se a Coreia do Norte se desnuclearizar, o que pode acontecer com ela? O mesmo que aconteceu com o Iraque? O Kim Jong-un vai deixar acontecer com o Iraque ou com o Saddam Hussein, que foi enforcado, ser linchado igual o Gaddafi, ou deixar a Coreia do Norte ser completamente destruída, igual aconteceu com a Líbia, ter que fugir para outro país, igual ocorreu com Assad. E a lista é grande, né, de países aí que são atacados pelos Estados Unidos ou sofrem bloqueios há dezenas de anos, né, como é o caso de Cuba. Então, certamente a Coreia do Norte não vai desistir das suas armas nucleares e tem toda a razão em fazer isso. Porque é desistir das armas nucleares e abrir as porteiras para uma possível invasão norte-americana rapidamente. Então, eles têm toda a razão em não fazer isso. Ter armas nucleares e ter o potencial militar que a Coreia do Norte tem é a sua garantia de soberania. Inclusive, o Brasil também nas últimas semanas foi discutido, até um ministro do governo Lula chegou a falar na possibilidade do Brasil fabricar armas nucleares, e com certeza nós deveríamos caminhar para esse cenário de termos a nossa própria produção de armas nucleares e, lógico, também acabar o submarino de propulsão nuclear. Lembrando que propulsão nuclear é uma coisa, ter armas nucleares é outra bem diferente. O Brasil deveria ir por esse caminho, pois a qualquer momento o Brasil também pode ser alvo de uma chantagem estrangeira. Bom, disso ele já está sendo, né? Mas de um ataque estrangeiro. E certamente que ter armas nucleares é o maior dissuasor de qualquer tipo de agressão. A gente vê bem isso com a Coreia do Norte, né, que não sofreu nenhum tipo de agressão. E agora, quando a gente olha ali para o Iraque, para a Líbia, para a Síria, a gente vê o que acontece com quem não tem armas nucleares. Então é isso, pessoal. Certamente a Coreia do Norte, né, o governo norte-coreano, jamais vai desistir dessa questão de ter armas nucleares. Uma outra notícia bastante interessante nessa semana veio da área tecnológica. O governo da China proibiu, né, várias empresas do seu país de comprarem, então, chips de inteligência artificial da empresa norte-americana
NVIDIA. Então, com isso, as empresas chinesas vão ter que fabricar os seus próprios semicondutores, não vão poder mais comprar semicondutores vindo dos Estados Unidos. Com isso, a China dá mais um passo, um grande passo em direção àquilo que é o seu principal objetivo, que é, inclusive, ser autônoma em relação à tecnologia, inclusive a tecnologia de inteligência artificial, que vai ser a tecnologia que vai dominar os próximos anos. A China está corretíssima. Não existe hoje soberania sem você também ter capacidade de fabricar chips, de fabricar semicondutores. No nosso caso, o Brasil, nós temos uma empresa de semicondutores, a Seitec, e nós precisamos estar sempre alerta, né, na defesa da Seitec, na defesa dessa empresa, porque, por exemplo, o governo anterior, né, do senhor Jair Messias Bolsonaro, quase fechou a empresa. Ela só não foi fechada porque ele perdeu a eleição, só teria sido fechada. Sendo que é uma empresa que é de suma importância, vital para garantir a soberania do Brasil. Não adianta falarmos em soberania e perdermos empresas como a Seitec e a Vibras, que são empresas que dominam tecnologias e que podem avançar em tecnologias que são tecnologias que realmente são garantidoras da soberania de qualquer país. A gente tem que parar de ficar comprando tecnologia de outros países, inclusive aviões, etc., e fabricar aqui, pois só o domínio próprio da fabricação de armamentos, ter uma grande indústria de defesa, é que vai tornar o Brasil realmente um país soberano. E o Brasil já teve uma indústria de defesa muito importante, né, e que era capaz de entregar material de primeira qualidade. É ainda, né? A Vibras, a Embraer, só que essa indústria diminuiu muito. Então, o governo precisa, né, intervir para que essa indústria volte a crescer. E não é uma intervenção. No caso da Vibras, sim, seria encampar a empresa e transformá-la no estatal. Mas na maioria dos casos, é simplesmente, né, comprar dessas empresas e também fazer pedidos direcionando elas para pesquisas em certas áreas, para desenvolvimento de certas tecnologias, lembrando, né, que no mundo inteiro a maioria das empresas dessa área funcionam sim, né, com grande participação do governo comprando armas, né, mesmo quando tem um mercado externo. Por quê? Porque um país ele realmente é soberano quando ele consegue fabricar as próprias armas que usa e domina tecnologias como tecnologia militar, tecnologia de defesa, a tecnologia de lançamento de foguetes, tá? De fabricação de microchips. Então, sem o domínio de todas essas tecnologias, não existe realmente uma nação soberana. Então é isso, pessoal, né? Uma passada rápida aqui, somente para a gente tomar esse cafezinho e comentar as últimas novidades aí no cenário geopolítico. É isso. Até o próximo Café Geopolítico aqui no Frontcast. Eu sou o professor Edgares Manioto e a gente se vê logo logo em mais um vídeo ou um áudio para quem nos acompanha pelo Spotify. Até, pessoal!